A gloriosa paz do Senhor Jesus para os irmãos. Meus queridos, é motivo de alegria eu estar aqui, né? Gravar vídeos ainda é uma coisa nova para mim, né? Essas tecnologias, né? Enfim, vamos direto para o assunto. Os irmãos têm me perguntado por que eu não tenho feito live. Meus amados, o evangelho ele é dinâmico, tá certo? O evangelho ele não vem de baixo para cima, ele vem de cima para baixo. Então, essa enfermidade, que não só existe essa doença no mundo, né? Ela tomou aspectos e características diferentes da dengue, da zika, da chikungunya, porque essas doenças aqui dos trópicos, a Guillain-Barré, a malaio, a zika, a chikungunya, a dengue, a febre amarela, a malária, sarampo e outras doenças que nós conhecemos, essas doenças, amados, elas vêm mais isoladas em algumas cidades, estados, né? E a Covid-19, a coronavírus, ela veio como uma pandemia, ela veio mundial. Então, isso chamou a atenção de todos os órgãos e esferas, né? Particularmente, eu não quero falar sobre o coronavírus, nem sobre nenhuma doença. Eu quero falar o que essa doença veio revelar, né, para a humanidade e para a religiosidade, para a religião evangélica. É bem complicado tentar trazer coisas espirituais a partir de palavras do nosso português, né? Jesus, ele conversando com Nicodemos, ele sentiu a dificuldade de expressar, porque ele falava por parábolas. Ele disse: Nicodemos, se eu vos falo com a linguagem humana e você não entende, se eu falar com a linguagem do céu, como é que você vai entender? E há essa dificuldade de a gente construir um raciocínio lógico de coisas que a gente só consegue sentir com o coração. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele diz: olha, amados, as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e o coração não sentiu, são as coisas que Deus tem preparado. Como é que eu vou explicar o que Deus tem preparado? Através de uma experiência empírica do que eu penso, do que eu vivi, do que eu peguei, através dos sentidos, paladar, olfato, visão e audição, e o tato, os sentidos humanos, me dá experiências empíricas. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, passou pelo primeiro, segundo, chegou ao terceiro, e ele ouviu palavras inefáveis que não dava para falar aos homens. Existem pessoas que tentam negar a vida espiritual. Eu quero falar para você que é igreja, para você que é corpo de Cristo. As pessoas me perguntam por que eu não faço uma live. Por que não faz uma live? Por que não faz um culto pela internet? Eu venho aqui, tem mais ou menos uns 10 dias que eu fiz uma gravação. E por que eu não tenho gravado sempre? Porque eu espero a orientação de Deus, eu espero uma inspiração de Deus, eu espero falar a necessidade da igreja. No momento que o Espírito Santo ele nos impulsiona a falar. O Espírito de Deus não está aí falando em todos os lugares, né? Eu não estou aqui querendo me colocar numa situação de privilegiado. Se essa palavra vem da parte de Deus, o próprio Espírito Santo vai testificar com o teu espírito, certo? Aqui nós não estamos procurando uma colocação em disputa com profetas que tem aí, com reveladores, né? Não, a igreja ela sabe quem é a igreja. A igreja sabe onde é que o Espírito Santo fala e quem contém o Espírito Santo. Então, se essa palavra ela for testificada, eu peço que você compartilhe com outros irmãos. A Covid-19 agora há um pânico. Há pessoas que estão correndo de um lado para o outro, não é verdade? Culto doméstico, live, culto, culto pela internet. Qual é a preocupação de alguns líderes?
é não perder a hegemonia do grupo que se reúne debaixo de uma placa denominacional. Seria a questão financeira, seria o medo da perda do controle de massa. Quais características que nos levam a fazer lives, a fazerem cultos através da tecnologia? O culto isso aqui é tato, é o reunir de 2 ou 3 pessoas. Eu não sei se através da internet nós estamos reunidos fisicamente. Você está entendendo o que eu quero trazer aqui? Eu faço uma live, você está em sua casa, nós estamos reunidos através de um meio de comunicação. Pode ser que sim. Eu não quero tratar desse assunto, né? Mas o que é que eu quero falar para os irmãos? Que eu tenho ensinado para os irmãos que o culto, meus amados irmãos, aqui está escrito templo do Senhor, templo do Senhor. Deus está no templo, e aí as pessoas pecavam, as pessoas idolatravam, as pessoas faziam prostituição, né? Israel se rebelava contra Deus, mas o templo que foi revelado a Davi, construído por Salomão, estava ali aonde? No monte. Estava ali em Jerusalém, no Monte Santo. Então, enquanto o templo físico, né, está ali, Deus está aqui conosco. Eles não entendiam o significado espiritual da palavra, eles interpretavam pela letra, e aí a letra mata, o espírito é que vivifica, né? Pedro passando em frente daquela construção, que foi o segundo templo, depois de 70 anos de cativeiro, né? E aí Pedro passa olhando a arquitetura, a construção do segundo templo, obviamente não foi o primeiro templo, né? E aí o que é que o que é que Pedro fala, né? Esse templo é lindo, Jesus aí diz, olha, não ficará pedra sobre pedra, né? Tudo isso aí será derribado, que foi cumprido, né? Depois de 70 anos depois que o general Tito invadiu Jerusalém e veio destruir aquele segundo templo lá que foi profetizado em Joel, né? Zorobabel, né? Os profetas ali profetizaram que a glória do segundo templo seria maior que a glória do primeiro templo. E eles interpretavam errado. Não, Deus está no templo, então Deus usa o profeta Isaías, né? Os profetas antigos, menores, maiores, Ezequiel, Jeremias, ó, templo do Senhor, né? E eles foram levados cativo. E qual é a visão religiosa da religião? Quando eu digo religião, eu posso dizer religião evangélica. É que nós precisamos estar reunidos em um lugar para que haja um culto a Deus. O congregar, irmãos, é de suma importância, porque quando nós vamos ao local de reunião, porque na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós somos o templo. No Antigo Testamento, Deus não tinha morada, né? Deus diz a Davi, que casa me edificareis? O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Então, a visão do Antigo Testamento é que Deus se manifestava ali na tenda da revelação, né? Se manifestava ali naquele templo, no tabernáculo, né? Tudo isso era sombra das coisas vindouras. O Espírito Santo, Deus, não habitava dentro do homem, né? A mão do Senhor vinha sobre os profetas, Moisés subia, falava com Deus, vinha com seu rosto fulgurando em glória, brilhando, simbolizando a glória do Senhor que se esvainecia, né? A nação de Israel, as tribos colocavam ali um lenço, um avental sobre o rosto de Moisés, para que ninguém visse a glória de Deus se desvanecendo da sua vida. Mas lá em Isaías se cumpriu a profecia em Jesus Cristo quando disse Emanuel, Deus conosco, né? Porque Deus habitou entre os homens e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, né? E isso veio se cumprir em Jesus. E através do sacrifício de Jesus Cristo, que nos redime, ele se torna pecador por nós, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando é retirado o pecado do mundo, quando nós vamos nos arrepender, que o que fazia separação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, era o pecado de Adão, o primeiro Adão. O segundo Adão sem pecado veio retirar. Nós precisamos compreender esses
esses pontos elementares, básicos do Evangelho. É o arrependimento, a remissão, a redenção, a justificação, revelada na graça de Deus, né? Paulo aos Romanos, Paulo aos Gálatas, Paulo aos Efésios, Paulo a Filipenses, a riqueza das escrituras reveladas através do irmão Pedro, do irmão Judas, do irmão Tiago, né? Do irmão Tito, né? A epístola de Paulo a Tito, enfim, todas as escrituras, né? O evangelho dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos e o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o fundamento da igreja que somos nós. Então, quando Jesus ele olha para o céu, Pai, por que me desamparaste? Esse pecado meu, seu, de toda a humanidade sobre ele, porque Deus do céu olhou para a terra, não viu um justo sequer. O evangelista João deixa bem claro que se nós amamos a Deus é porque Deus nos amou primeiro, ele deu o passo de iniciação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é a primeira manifestação desse amor, o amor que dá o primeiro passo de iniciativo, de amar o homem e vir até o homem, né? Ele foi a primeira ação. Aí lá depois, Deus amou o mundo de tal maneira. Então foi o primeiro ato, Deus amou. Agora, depois que ele deu o seu filho unigênito, que agora é primogênito, não se envergonha de ser chamado de irmão, e ele envia o seu filho, né, primogênito, para morrer por nós, unigênito do Pai, agora passa então a ter um outro critério, né? Quem é que Deus passa a amar agora? Então, quem Deus passa a amar agora? Ele diz lá no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos. Você tem a palavra de Deus em sua casa, a Bíblia, Bíblios, né, a coleção dos livros. E os guarda e os pratica, é esse que me ama. Não é o conhecimento, não é a coleção, certo, de versículos registrado na sua mente de forma decoreba, de decoração, né? Não é só ter, não é só conter, é o viver, é o praticar, né? Aquele que tem os meus mandamentos, você tem, graças a Deus que você tem os mandamentos, você tem uma Bíblia, você tem a palavra do Senhor, e os guarda e os pratica, aí eu virei com meu Pai o amará, eu o amarei e faremos nele morada. Ou seja, Deus não ama ao ímpio, ao pecador, ama o primeiro amor de enviar o seu Filho. Ele deu a primeira, ele traz o plano redentor, o plano, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre por nós. E agora, qual é o posicionamento? De nós aceitarmos esse perdão que o Senhor está nos dando. Então, quando eu me arrependo, certo? E eu recebo essa justificação, essa redenção, essa remissão, então eu passo a ser filho de Deus. Eu nasci de novo, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nós somos novas criaturas. Paulo aos Coríntios, né? Tanto que Paulo fala sobre isso. Olha, meus amados, lá, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com o mundo, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando as cartas paulinas, o Evangelho do Senhor Jesus, Paulo vem dizendo em Efésios capítulo 4 em diante, ele diz, olha, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, né? O velho homem fica para trás, é uma nova criatura, não é aquele nascimento que Nicodemos tenta entender de voltar para o útero de sua mãe. O novo nascimento, se não nascer de novo, é impossível herdar o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Está ali, está na esquerda, está na direita, a mão do Senhor está ali, a mão de Deus não está lá, está em determinada denominação. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de nós. Eu vivo o reino de Deus. Eu já estou vivendo no reino de Deus. As doutrinas, as constituições, os mandamentos do Senhor para a minha vida, é agora que eu estou vivendo. Quando o apóstolo Pedro ele escreve dizendo, irmãos, eu que sou ancião, sou um ancião do Senhor, né, vos exorto, né, que nós estamos aqui no mundo, mas não temos morada permanente. O escritor de Hebreus também fala, não temos aqui morada permanente, mas buscamos a vindoura. Aí Pedro, ancião, né, do Senhor, um pastor, um presbítero, ele diz para o que para nós?
ele fala o seguinte: vos exorto como a peregrinos e forasteiros, nenhum lugar é meu lugar, eu sou patricida. Quais são meus mandamentos? Não é um livro da Constituição, né? Não é um código penal, que são as leis que me regem. Essas leis aqui eu vou obedecer desde quando essas leis não vão de encontro ao Senhor. Pedro proibiram pregar o evangelho. E Pedro disse o quê? Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Olha, as autoridades são constituídas pelo Senhor, mas quando manda-se adorar a estátua de Nabucodonosor, Daniel não vai adorar e vai sofrer as consequências. Então, quando o Senhor Jesus na cruz sente todo o pecado da humanidade sobre ele, Senhor, por que me desamparastes? Né? Ali naquele momento, ele está carregando todo o pecado do mundo. Né? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o que aceita o plano salvífico, o plano redentor. Então, naquele momento, quando eu aceito esse plano redentor, através do Espírito Santo, Paulo fala em Coríntios, né? Não pequeis, não venha prostituir, porque Deus ele é vingador, ele vai destruir aqueles que destroem o templo do Espírito Santo. Quem é o templo do Espírito Santo? Nós somos morada de Deus em Espírito. Não é aquele templo que Deus construiu lá no Antigo Testamento, que é a sombra das coisas vindouras, o tabernáculo, o santo dos santos, que lá em Hebreus fala que ele nos abriu um novo e vivo caminho. Que se nós não tivermos uma abertura para compreender a escritura viva, salvífica da água da vida, nós vamos ficar nos esbarrando em conceitos e fundamentos denominacionalistas, evangélicos, que estão fora. Cristo está fora dessa realidade. Aí agora eu venho sofrendo há 20, 25 anos por ter assumido um posicionamento e não ser subserviente a esse sistema que está aí fora. Eu sou contra tantas coisas que estão aí no denominacionalismo, na visão teológica humana, mas aí eu vou lá e prego lá e recebo uma oferta daquele montante que é algo... certo? Que vem dessa fonte. Não, eu vou como servo de Deus lá levar a palavra do Senhor, certo? E eu não vou pegar a oferta de Naamã. Eu não vou ser subserviente a um sistema religioso que eu sou contra. Que as escrituras, não eu particularmente, que as escrituras condenam. Aí esses camaradas vivem aí, certo? Que eu vou evitar e vou me excluir de estar dando nomes. Pode ter questão de ética, que eu não estou querendo apontar ou acusar tal instituição denominacionalista que não tem nada a ver com o corpo de Cristo, nem a igreja nunca esteve lá. Certo? Martinho Lutero não fez reforma de nada. Martinho Lutero fez a reforma, não foi protestante. Ele fez uma reforma de um sistema religioso chamado Igreja Católica Apostólica Romana. E desse sistema que ele fez uma reforma lá, pregando na Baía de Westminster, lá 91 teses, quase nenhuma delas tem nada a ver com as escrituras. Certo? Eu não quero falar aqui nem de Martinho, nem de nada. Cada um busque a verdade, o guia que é o Espírito Santo, que vai nos conduzir a toda a verdade. A verdade é Jesus Cristo, não é um sistema, um credo, nem um dogma, nem uma visão humana religiosa. Né? Então, lá ele fez essa reforma lá, certo? As pessoas intitulam como reforma protestante, mas quando eu venho aqui para as escrituras sagradas que estão em minhas mãos, e eu vejo aqui Paulo dizendo a Tito que a igreja é sem manchas, sem máculas, sem rugas, ela não fica velha. Eu posso reformar o sofá de minha casa, eu posso reformar uma camisa, tinturar, ficar nova. Renovo, renovação de algo que ficou velho. Mas a igreja nunca ficou velha. A igreja ela pode até dormir como as virgens loucas, mas ela tem azeite. O sono da indolência, o sono do cansaço, o sono físico talvez, mas ainda que o meu homem interior se corrompa, o meu homem interior se renova, certo? Ele está vivendo em novidade de vida, certo? Não, muito mais do que um renovo físico, que eu quero dizer aqui, de uma reforma. Então agora, meus amados, começa a aparecer aí tantos profetas, pastores, pastoras, missionários, pastores, todo mundo se intitula, igreja não sei o quê, bênção de Deus eterno, a bênção é hoje, não é amanhã, igreja pentecostal, igreja tradicional, igreja viva, igreja da ressurreição, tanta igreja, tanta instituição, tanta nomenclatura. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, vai cair uma pedra, vai abrir o mar, certo? Viveu a vida toda dentro de um sistema anti-Deus, anti-evangelho, um evangelho anátema. Agora o tiro da boiada, pum, corre todo mundo,
todo mundo é o revelador, vive uma vida subserviente a um sistema corrupto evangélico. Essa é a verdade. Todo mundo agora quer ser um semideus, todo mundo agora quer é o santo. Como se a igreja verdadeira do Senhor Jesus vem marchando triunfantemente, vem marchando brilhosamente. Levanta-te, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As portas do inferno não prevalecerão contra tal sistema ou contra tal dogma ou credo, não, contra a igreja. Pedro fala para a igreja, quando Pedro, o apóstolo, diz: amados, não fique abismado sobre as lutas que sobrevêm sobre vós, porque todos os santos na face da terra estão passando pelos mesmos provações, os mesmos perrengues, as mesmas tribulações. Mas aí vem, em contrapartida, uma teologia da prosperidade, uma teologia da libertação. É o meu carro, é minha casa, é o ensinamento de eu amar o mundo, de eu gostar de estar no mundo hedônico, amantes de si mesmo. Paulo fala a Timóteo, criando comichões no ouvido, convidando para si pregadores que preguem os desejos das suas festas, seus congressos, das suas renovações. Vamos pintar a nova parede da casa, o nosso casamento não está muito legal, certo? A empresa não está vendendo muito, vamos mudar a decoração, vamos mudar a pintura da casa, vamos trocar o papel de parede, vamos tentar fazer uma renovação externa para ver se afeta alguma coisa dentro de nós. E há uma mudanças de fora para dentro. O reino de Deus está dentro de vós, rios de água viva fluirão dentro. Mas aí esse evangelho subserviente, de dependência, onde eu não quero bater de frente, onde eu quero estar em conformidade com o sistema, porque eu preciso do sistema para me viver. Eu preciso ser um conferencista, pregar na instituição, mas eles vão convidar quem? Pregadores que preguem desejos. Paulo aos Filipenses, o Deus deles é o ventre, porque só cuidam das coisas terrenas. Vos exorto com lágrimas, são inimigos da cruz de Cristo. Mas agora aparece um Covid-19, uma cosquinha. Preste atenção, uma cosquinha. Nós estamos aqui armados com as armas da justiça, com a armadura de Deus. Eles estão aí agora desesperados, né? Corre daqui, Deus me deu um sonho, a revelação tal. Eu digo, oh meu Deus, que situação, né? Que nível de compromisso fraco. Eu tenho ensinado a você, meu amado, a viver com o depósito da palavra de Deus. São 20 anos de perseguição. 20 anos, 20 e poucos anos, quase 28, 26 anos, olhares desconfiados, buscando muitas vezes alguma falha em algum momento da minha vida, para tentar destruir um conjunto de uma obra, sabe? Fofocas, falsas informações, igreja de fundo de quintal, é um herege, é um frustrado porque não teve oportunidade aqui para pregar nos Gideões, para pregar na conferência, tal. Isso nunca me ofendeu, não. Amo os irmãos, oro por todos eles. Quem são meus irmãos? Paulo também fala de falsos irmãos. Aqui em Coríntios, Paulo fala sobre falsos irmãos. Quem é o irmão? Certo? Quando Jesus Cristo disse, irmão entregarão irmãos. Que é irmãos entregarão irmãos. Entregarão uns aos outros. Pelo que vem aí, quando vem a perseguição, e alguém dizer lá, nós estamos dando tanto, como na China, como na perseguição comunista. Alguém que chegue aqui e venha delatar que está tendo alguma reunião escondida
em alguma masmorra, em algum lugar escondido, em algum buraco debaixo da terra, em algum porão, vai receber 10 cestas básicas, vai receber um carro. Aí corre alguém lá e diz, ó, tem ali um grupo se reunindo. Certo? Na perseguição ninguém é de ninguém. Na perseguição você não é de Pedro, você não é de Paulo. Na perseguição você não é de Jerônimo, certo? Você não é de Cefas. Quando enviava os soldados para prender, Nero enviava, eles se convertiam. O amor, a caridade, a palavra que ferve. Jesus conversando com os discípulos, um discípulo olha para o outro, nosso coração não ardia. Estamos ouvindo um evangelho que não arde nosso coração, que não nos impulsiona a ter uma comunhão com Cristo. Aí agora vem uma situação dessa, uma barbúdia. Vem uma situação dessa, um desespero. Vem uma situação dessa, a pessoa está desesperada, não corre para um lado. Nem começou, meu filho. O camarada passa a vida toda sem ter culto doméstico, agora quer ter culto doméstico, passa a vida toda sem orar, sem se arrepender, sem viver as verdades do evangelho, mas agora o Covid-19 chega, é um desespero total. Deus me revelou, Deus falou. Falou o quê, filho? Nada. Aqui, ó. Aqui, ó, o que é que Deus está falando? Aqui, ó. O que Deus está falando está aqui, ó. O que Deus falou de Gênesis a Apocalipse está aqui. O resto é conversa. A lei e ao testemunho, se eles em conformidade com a palavra não falarem, para eles jamais nascerá a alva. Pula a rodopia, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, visões do coração, genealogias. Aí agora vem essa gama todinha de crentaiada, denominacionalista de machinha para Jesus, de um evangelho anátema. Aí agora todo mundo agora quer mudar da água para o vinho. Como se pudesse. 100 e tantos anos Noé construindo a arca.